Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E Emmanuel vem comentar na lição 95 do livro Pão Nosso. Esta é a mensagem. Em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso de guerra destruidora, e que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível do homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem, começa estimando os que te não compreendem, convicto de que esses mais depressa te farão melhor. Emmanuel pega aqui a imagem de João, já bem idoso, na ilha de Patmos, e conta a tradição, a história que ele, como já não tinha muito o que fazer por conta da sua limitação física, ele só se limitava a repetir: amemo-nos uns aos outros, né, que a força de estar no amor, enfim, ele estava sempre falando sobre o amor. E Emmanuel vem falar uma coisa interessante, né, que eu sempre digo que essas páginas, elas não são só páginas de luzes para as nossas mentes e nossos corações. Elas estão envolvidas no sentimento de arte. É energia genésica funcionando o tempo todo. Porque Emmanuel, a cada página que ele escreve, que ele escreveu, deixou escrita, ele cria telas mentais para a gente. Então ele vem dizer aqui para a gente que em todo mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens. Toda hora um material novo, sai um autor novo, fica todo mundo empolgado, e agora tem um novo espírito escrevendo, ele fala de psicologia, ele fala sobre isso, sobre aquilo. Foi assim quando surgiu para a gente a Joana de Ângeles, depois quando surgiu o Hamed, quando surgiu o Hermance Dufour, o Manuel Filomeno de Miranda, esses autores que a gente busca a compreensão da doutrina espírita através deles hoje. E ele vem dizendo assim, notamos, porém, que a arte procura novas experimentações o tempo todo, ensaiando criações mentais diferentes. E se a gente for pegar, é a mesma mensagem que está desde lá do início com Cristo, pode até dizer mais, é a mesma mensagem que está lá atrás com Moisés ainda, que Jesus resumiu para poder adaptar e modernizar a sua época. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Mas o tempo todo a gente procura estar trazendo o Evangelho para os dias atuais, adaptando aos dias atuais, para que o estudo do Evangelho não seja apenas uma leitura de um romance com preceitos morais. Não pode ser isso, a gente tem que estar trazendo para dentro da gente o tempo todo. Então a gente percebe o seguinte: quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e vê Allan Kardec fazer a seguinte afirmativa, que se a gente puder pegar o Novo Testamento, a gente pode dividir o Novo Testamento em 5. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro que foram canonizados. Tem outros Evangelhos, vamos pegar os Evangelhos. A gente pode dividir em 5 partes. Atos da vida do Cristo, onde ele nasceu, onde ele viveu, como foi a morte dele. Predições e milagres dele. A gente pode pegar aquilo que foi transformado em dogma. Né? Ele vem falando dessa parte histórica e pode pegar o lado moral, o estudo moral.
Quando você pegar o estudo moral, todos os outros 5, os outros 4, eles são objetos o tempo todo de controvérsia. Vai ter sempre um historiador novo trazendo nova teoria, achando que o anterior estava errado, querendo trazer novas informações. Agora, a moral, ela é inatacável. Então, o que a doutrina espírita faz? Ela tenta pegar apenas o lado moral. Pegar assim, Cristo falou isso. O que Cristo quis dizer com isso? Vamos trazer para os dias de hoje. E começa a trazer de uma maneira que a gente começa a compreender, e a nossa consciência começa a cobrar a nossa razão, a nossa consciência, né, começa a cobrar também a nossa razão, que a gente pratique aquilo ali. É só a gente entender nessa frase, né, que foi dita aqui de improviso aqui por mim, ela tem muito sentido, né, porque a consciência, onde a gente encontra Deus dentro da gente, é a consciência. Então a consciência começa a cobrar de mim mesmo. Pô, como é que você pode? Você está estudando uma coisa e fazendo outra diferente? Então a gente vai vendo o seguinte, que o tempo todo, daqui para frente, a gente vai estar procurando tirar o véu que existe por trás das palavras e procurando explicar de outras maneiras, de maneira mais inteligível para aqueles que estão ouvindo. A gente sabe que cada cultura vai entender de uma maneira, cada faixa etária também, você vai ensinar para a criança diferente que ensina para o adolescente, diferente do adulto. Vai estar entendendo de uma maneira e vai ser considerado sempre aquele melhor orador, aquele que consegue adaptar as suas palavras e chegar nas mentes e nos corações das pessoas. É claro que ele vem falar aqui para a gente que a concorrência para o lado negativo ela é muito grande, e vem falar tanto na arte, como na política, como na ciência. Que assim como existe a força criadora para estar o tempo todo trazendo o que é bom, que é o amar acima de todas as coisas, amemos-nos uns aos outros, também você vai encontrar a arte querendo trazer o mais primitivo na gente, a política querendo dominar e querendo destruir, e a ciência querendo trazer a concórdia. Né? Mas ele vem chamar a atenção aqui de grandes facções religiosas que efetuam um trabalho maravilhoso que a gente deve estar o tempo todo valorizando muito. Por isso que no coração do cristão de verdade não deve haver preconceito com relação às outras religiões. Eu devo pensar assim, eu posso não concordar com a parte dogmática dessa ou daquela religião, mas se ela está procurando levar Jesus para dentro do coração e da mente das pessoas, vamos respeitar e vamos entender o seguinte, se existem religiões, é porque existem pessoas necessitadas naquele nível de compreensão. A gente não pode ficar violentando o nível de compreensão de ninguém. Então ele bota aqui para a gente no penúltimo, convenhamos que haverá sempre benefícios nas aspirações elevadas do espírito humano quando sinceramente procura as vibrações da natureza divina. Agora, há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra. A mais preciosa de todas é amemo-nos uns aos outros. Me lembro de uma outra lição que o Emmanuel fala. O Emmanuel fala o seguinte, que o único preceito que está previsto em todas as religiões do planeta é amar o próximo como a si mesmo. Você vê que até a figura de Deus não está em todas as religiões. Por exemplo, você vai pegar o budismo, ele fala do nirvana. Ele não fala de buscar Deus assim, de maneira direta. Tem algumas religiões na Índia, outras religiões na China, que também vão pelo mesmo caminho. Buscam um lado espiritual, mas sem se fazer referência a Deus. Agora, amemo-nos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, está em todas as culturas. Eu me lembro que nessa lição Emmanuel até fala assim, o romano dizia, abra a porta para aquele que trata um igual para o outro. O grego falava isso, cada um, e pegava realmente a transcrição do texto que eles utilizavam. Fazendo a comparação, diferença de grafia aqui, a mensagem amai-vos uns aos outros está em todas as culturas. E o que significa esse amai-vos uns aos outros? Ele vem falar aqui para a gente, no último parágrafo principalmente, é fazer todo bem, é estimar aqueles que não compreendem a gente, que normalmente a gente exclui. Não, estima aquela pessoa que não te compreende, convicto de que esses mais depressa, daqui a pouco te farão também o melhor também. Aliás, quando a gente se coloca de maneira contrária, né, adversária, a gente estabeleceu, condenou aquela relação à animosidade. Agora, quando você, mesmo não concordando ou não entendendo a doutrina que ele fala, que ele prega, você se coloca pelo menos como irmão em Cristo, você já conquista a simpatia dele e já vai deixando aquela mensagem subliminar para ele. Né? Assim como ele me respeita, eu também tenho que respeitar também as pessoas que acreditam, que creem de maneira diferente. Mas o amai-vos acima é a mensagem sublime da nossa encarnação, da nossa vida aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.